Eu não conquistei as metas que eu queria, eu não realizei aquilo que estava no meu planejamento. Daquilo que eu desejava fazer esse ano, eu não fiz. Os lugares que eu queria viajar, eu nem fui. Também não me mudei para a casa dos meus sonhos. Esse foi o resumo do meu ano, mas eu quero te dizer que apesar de tudo isso, esse ano foi muito bom. E esse vídeo pode fazer a diferença na reta final do seu ano de 2025. Então assiste até o final. Mas antes, meu nome é Nicole e junto com meu marido Thiago, nós mentoramos mulheres casadas que realmente querem ter um casamento leve e prazeroso. Vamos lá? Dezembro para mim é um mês emblemático. Não só é o final do ano, mas também é o mês do meu aniversário. Faço aniversário dia 17 de dezembro. Então, me gera muitas reflexões, profundas reflexões. E como eu disse no começo desse vídeo, esse ano foi longe de ser um ano de muitas conquistas. Mas apesar de tudo isso, existe um grande aprendizado que eu quero dividir com você. Oi pessoal, bom dia. Eu tô aqui com a Ani. Quer mandar uma mensagem? Tá tudo bem. Ela tá bem hoje, viu? Tá bom? Então descansem aí também, que ela tá descansando aqui. Daqui a pouco ela já vai levantar, mas hoje ela ainda fica aqui na UTI, tá bem? Então se vocês quiserem visitá-la aqui na UTI, podem vir. Mas hoje a gente vai deixar ela por aqui só pra ficar com ela dando boa sorte pros outros pacientes aqui. Só pra... Mas é 10 horas, né, visita? Isso, às 10 a visita, né? Às 10, às 3 e às 8. Às 10, às 3 e às 8 a visita. Isso, tá bom, pessoal? Vou mandar aí pra vocês, um beijo, qualquer coisa é só me ligar também. Porque esse ano foi um ano de cura profunda. E tudo começa em 2024. O ano de 2024 eu considero que tenha sido o pior ano da minha vida. Quando eu entrei no ano de 2024, eu estava grávida da nossa terceira filha, a Mel, e foi uma gravidez difícil, uma gravidez de risco, a qual eu precisei ficar de repouso. Então eu só levantava para ir ao banheiro. Quando foi chegando perto da data do nascimento, havia aquela expectativa de como seria. E aí a Mel nasceu. Nasceu numa cesárea de emergência. Depois da cesárea eu tive a primeira intercorrência. E eu precisei tomar todos os cuidados e a equipe precisou contornar a minha situação. E aí passou o tempo, eu tive alta. 2 dias depois da minha alta, eu tive uma nova intercorrência. Só que dessa vez, essa intercorrência me colocou em risco de vida. Eu cheguei ao hospital com apenas 1/3 de sangue no corpo e eu estava tendo uma hemorragia intramuscular. Era muito grave mesmo. A cirurgia foi feita de emergência e ali foi feita toda a reparação que era necessário para que aquilo não acontecesse de novo. Mas, por consequência, eu fiquei 1 semana na UTI. Agora imagina só, eu estava no puerpério, eu tinha acabado de ter um bebê e ainda 2 filhos de 4 e 3 anos. Era muita coisa para processar, não é verdade? Mas depois da UTI, eu tive aí 1 mês de recuperação em que a família esteve junto. Graças a Deus, meus pais, meus sogros puderam nos ajudar. E logo após a ida embora deles, veio a realidade. As crianças ficaram com várias questões emocionais, a qual a gente precisou lidar. Eu estava muito fragilizada, então fiquei com várias questões também, tentando entender aquilo tudo dentro de mim. Eu tinha uma bebê recém-nascida que demandava muito. A gente tinha que lidar com toda a nova rotina, eu tive que aprender a ser mãe de 3. E ainda por cima de tudo isso, a gente estava com problemas financeiros. Então imagina só. Eu não conseguiria atravessar nada disso se eu não tivesse Thiago ao meu lado. A nossa parceria, a nossa unidade fez toda a diferença para viver 2024. Mas quando chegou dezembro de 2024, eu estava cheia de expectativa, cheia de esperança. Eu pensei, bom, esse vai ser o ano da minha vida. A gente vai colocar a vida nos trilhos, vamos viajar, vamos passear. Vamos fazer aquilo que a gente ainda não fez, vamos conquistar o que a gente quer conquistar, vamos chegar no lugar tal, nos objetivos. Fiz vision board, fiz uma planilha com ideias do que a gente queria, onde a gente ia chegar, as nossas metas, os nossos sonhos e tal. E agora, dezembro de 2025. E eu posso dizer para você que eu não realizei
nem metade do que eu tinha como objetivo. Muito menos que a metade. E eu entendi uma lição muito importante. É lógico que primeiro me veio uma sensação de fracasso quando eu pensei nesse ano, né? E eu falei, nossa, a gente quase não saiu do lugar, parece. E veio aquele sentimento de você é um fracasso. Você não consegue. E veio aquele medo e aquela chateação de por que eu não consigo? Por que eu vejo as pessoas na internet dizendo que conquistaram, que iram, que foram, que isso, que aquilo, e eu não consegui nada daquilo? Mas eu entendi uma coisa muito importante e que se você já assistiu algum dos nossos vídeos aqui, você já aprendeu também. Que tudo é para o bem, tudo tem um propósito e tudo vem do Criador. Emuná, a base de tudo que a gente ensina. Emuná é a palavra hebraica para fé. E essa fé é uma fé madura, porque ela carrega esses 3 princípios. Então, quando eu olho para 2024, que eu considero o pior ano da minha vida, apesar de não ter sido um ano bom aos meus olhos, ele foi bom para minha alma. Porque ele me fez aprender um monte de coisas. Ele me fez crescer, ele me trouxe a vida da minha filha. Ele me deu uma nova chance de vida. Ele veio para o bem, ele teve um propósito e ele veio do Criador. E a mesma coisa em 2025. Apesar de não ter tido as conquistas que eu queria, o ano de 2025 veio para o meu bem, teve um propósito e era do Criador, veio do Criador. Então, por mais que a gente olhe para o ano que passou com um olhar ruim, a gente precisa encontrar algo bom. E quando eu me lembrei disso, me veio um sentimento profundo de gratidão. Porque eu vivi em 2024 e, consequentemente, em 2025, o que eu precisava viver para me tornar a mulher que eu preciso me tornar, para refinar minha alma. Afinal de contas, a gente está nesse mundo para refinamento constante, para sermos lapidadas pelo Criador e estarmos mais próximas a Ele. E aí tudo fez sentido. Então eu comecei a agradecer. Agradecer porque eu vivi o ano de 2025 que me cabia, que Deus pensou para mim. Agradecer porque eu vi o sol nascer. Eu vi meus filhos aprenderem a ler e escrever. Eu vi a Mel falar as primeiras palavras, andar os primeiros passos. Eu vi o Tiago aprender uma nova profissão e continuar estudando e continuar se melhorando. Eu me reencontrei comigo. Eu tirei mais tempo para estar a sós comigo. Eu tirei mais tempo para estar a sós com o Criador. Esse foi meu ano de 2025. E as grandes conquistas que eu planejava, elas não vieram agora. Talvez elas venham no futuro. Mas para que elas cheguem, eu precisava passar pelo ano que eu passei. Eu precisava viver aquilo que eu vivi. E dessa forma, o que eu quero dividir com você é que talvez você, agora, nesse instante, esteja com um baita sentimento de fracasso. Esteja olhando para o seu casamento e pensando, não mudou nada. Tá a mesma coisa. Olhe para a sua vida no geral e tem um monte de coisa que ficou em aberto, que você não resolveu, que você não conquistou, que você não realizou. Mas você não é fracassada. Você viveu aquilo que Deus queria que você vivesse. Aconteceu como Deus queria que tivesse acontecido. E isso foi para o bem, isso teve um propósito e isso veio dele. Então, que você e eu, nessa reta final de ano, possamos ter um coração inundado pela gratidão a Deus. Porque Deus sempre faz o melhor pra gente. E eu espero que dessa forma, o seu 2026 seja muito melhor. Melhor para sua alma, do jeito que Deus quer para você. E não exatamente do jeito que você planejou. Afinal de contas, Ele comanda a nossa vida muito melhor do que a nós mesmos, não é verdade? E se esse vídeo fez sentido para você, me escreve aqui. Um bom ano novo para você, um excelente 2026. E eu prometo a você que no próximo ano eu vou estar aqui todas as semanas
para te ajudar a seguir adiante e conquistar um casamento com mais leveza. E aí, quem sabe, vai chegar em dezembro de 2026 e você vai olhar para trás e falar: esse sim foi o ano da mudança no meu relacionamento. Um abraço e até mais!